Ao contrário do que os russos querem fazer você crer, não, a guerra não é Rússia versus OTAN, é Rússia versus Ucrânia. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Muita gente no mundo todo não esperava a capacidade de reação militar que a Ucrânia está mostrando contra a Rússia. Eu me incluo nesse grupo. Quando a guerra começou, imaginava que apenas as sanções ou uma eventual entrada da OTAN na guerra poderia levar a uma derrota russa. Mas me parecia pouco provável que a Ucrânia por si só fosse capaz disso no campo militar. A Rússia, afinal, é a segunda maior força militar do mundo. E no último conflito que ambas as nações travaram, a invasão da Crimeia pela Rússia em 2014, a guerra toda foi resolvida muito rapidamente a favor da Rússia. A Ucrânia não mostrou praticamente nenhuma reação. Minha torcida era pela mera sobrevivência da Ucrânia a ponto das sanções começarem a fazer efeito na Rússia e daí talvez fosse possível um desfecho favorável. Eu cheguei a postar no dia 1º de março uma thread do Kamil Galiv em que ele apontava por que ele acreditava que a Ucrânia venceria a guerra, mas eu mesmo ressaltei que era cético quanto a essa capacidade. Veja o vídeo A Ucrânia pode ganhar a guerra contra a invasão russa sobre isso. Consola o fato que não fui só eu que tive a impressão errada. Até os serviços secretos americanos iniciaram recentemente uma revisão interna de procedimentos para explicar por que eles também subestimaram a Ucrânia. Antes mesmo dessa invasão, em meados de fevereiro, quando o presidente Volodymyr Zelensky foi a Munique para um encontro com líderes de vários países, houve recomendação de que ele não retornasse à Ucrânia, ao que ele respondeu que havia tomado café da manhã em Kiev e jantaria em Kiev no final do dia. Nos dias seguintes à invasão, os americanos novamente ofereceram para fazer a retirada dele da Ucrânia e o estabelecimento de um governo no exílio, talvez na Polônia ou na Inglaterra, ao que ele novamente respondeu que precisava de munição, não de uma carona. O Ocidente não acreditava que a Ucrânia fosse capaz de se defender da Rússia. O fato é que, sabemos agora, essa guerra foi uma surpresa para muita gente no Ocidente, mas era algo esperado pelos ucranianos. Enquanto o mundo todo achava que a Ucrânia iria cair rapidamente face à esmagadora força militar russa, os ucranianos em si já se preparavam para essa guerra há muito tempo, pelo menos desde 2014. Em 18 de março de 2019, Alexei Arestovich, o conselheiro especial para assuntos militares do governo ucraniano, deu uma entrevista a uma rede de televisão local com informações que hoje parecem pura premonição. A entrevistadora pergunta sobre a possibilidade da Ucrânia entrar para a OTAN e receber armas para se defender. Ao que ele responde: o custo da nossa entrada na OTAN será uma grande guerra contra a Rússia. A Rússia vai querer devastar a infraestrutura ucraniana para tornar menos interessante para a OTAN nos aceitar. Por outro lado, se não entrarmos para a OTAN, é inevitável que, entre 10 e 12 anos, acabaremos sendo assimilados pela Rússia. Então, essas são nossas duas opções: enfrentar a Rússia numa grande guerra e vencer, ou aceitar fazer parte da Rússia. Lógico, o melhor é derrotarmos a Rússia em uma grande guerra e entrarmos para a OTAN em seguida. A entrevistadora então pergunta: como seria essa grande guerra contra a Rússia? Ele, veja, em 2019, praticamente descreve a guerra que se iniciou em 2022. Ele fala: bom, teria uma invasão aérea, invasão por 4 exércitos russos que estariam posicionados nas fronteiras, tentativa de cerco a Kiev, tentativa de um movimento de cerco contra outras tropas no Donbás, invasão a partir da Crimeia, visando principalmente Nova Cracóvia para liberar a água para a Crimeia, invasão a partir do território da Bielorrússia, tentativa de estabelecer novas repúblicas populares, ou seja, movimentos separatistas com sabotagens e ataques contra a infraestrutura durante a invasão aérea. Veja, ele praticamente descreveu em 2019 exatamente o que aconteceu em 2022, mas não parou por aí. A entrevistadora perguntou: e quando isso aconteceria? E ele responde: olha, 2020, mais provavelmente 2021 ou 2022. Parece uma bola de cristal, não é mesmo? Acertou até quando isso aconteceria. E o que isso mostra? Bem, isso mostra que enquanto a maior parte do mundo não acreditava que a Rússia iria invadir a Ucrânia,
mas que, se a Rússia invadisse a Ucrânia cairia rapidamente. Eu mesmo achava isso. Aliás, para mim, continua não fazendo lógica nenhuma o Putin fazer essa invasão à Ucrânia. Ele claramente fez uma besteira enorme ali. Mesmo que, por hipótese, ele ganhasse essa guerra, isso acabaria com a Rússia numa posição muito pior do que antes da guerra. Mas, enquanto nós não percebíamos o problema, os ucranianos já estavam se preparando para ele. Eles sabiam que seriam atacados, sabiam e estavam se preparando para isso. Não foi por acaso que conseguiram negar a maior parte dos objetivos russos. Logo no início da invasão, uma série de ações conseguiu evitar que os russos tomassem as primeiras cidades logo nos primeiros dias. Ferrovias e pontes foram destruídas, eliminação de placas de sinalização. De fato, o único motivo pelo qual os russos no sul tiveram um pouco mais de sucesso do que no resto do país foi porque ali um oficial de alta patente acabou se revelando um agente da FSB. A FSB, de fato, tentou infiltrar agentes em todo o governo ucraniano, a ponto que Putin esperava que esses agentes seriam capazes de fazer o governo ucraniano ruir rapidamente. Não funcionou na maior parte do país, mas infelizmente funcionou no sul. As pontes e rodovias entre a Crimeia e o sul da Ucrânia deveriam ter sido explodidas, mas não foram. Mas em toda guerra deste tamanho sempre haverá algumas batalhas perdidas. O importante é que o grosso das medidas funcionou e os ucranianos sabiam exatamente onde atingir os russos e como negar a eles o sucesso nos principais objetivos. Os grupos de operação especial, sabotadores, que tentariam neutralizar Zelensky logo no início da guerra, e o cerco a Kiev. E ambos falharam. A Rússia se viu obrigada a concentrar suas forças na região de Donbás, numa situação que claramente é insustentável. Eles podem até ganhar terreno, mas não tem gente nem estrutura suficientes para manter tal terreno. Sem a neutralização do governo ucraniano em Kiev, eles sabem que é questão de tempo para a Ucrânia retomar as áreas todas que foram conquistadas. A única esperança que eles têm agora é um acordo de paz, um cessar-fogo que congele as fronteiras. As derrotas russas foram tão claras e óbvias que coube a Moscou inventar uma narrativa nova, que não estavam brigando com ucranianos, mas com a OTAN. Isso gerou até uma piada por lá, né? Um russo pergunta para o outro: como está indo a nossa guerra com a OTAN? O outro responde: não muito bem, perdemos 1/3 das nossas forças até aqui. E a OTAN, quantas forças ela perdeu? Bem, a OTAN não entrou na guerra ainda. Lógico, é preciso lembrar que países da OTAN têm fornecido armas para a Ucrânia, além de ajuda monetária, humanitária, apoio de inteligência e muito mais. Mas isso é muito diferente de entrar em guerra com a Rússia, porque quem faz a guerra é a tropa. Não tem arma, por mais moderna que seja, que resolva uma tropa desmotivada, mal treinada, incapaz de movimentos estratégicos. O Ocidente sabe disso. Tanto que, num primeiro momento, apesar da Ucrânia pedir armas, eles não mandaram armas para a Ucrânia. Entregaram um monte de armamento para tropas que serão rapidamente esmagadas pelo inimigo, é o mesmo que entregar o armamento para o inimigo. Foi só quando o Ocidente percebeu que a Ucrânia estava, de fato, lutando de igual para igual com as tropas russas, que os ucranianos tinham se preparado para isso, estavam realizando estratégias viáveis para deter os russos, só aí que os países do Ocidente resolveram ajudar. E mais uma vez, isso não tem absolutamente nenhum mérito da OTAN ou dos países do Ocidente aqui. Você pode achar que os países estão entregando equipamento de graça para a Ucrânia por caridade? Não, de forma alguma. Os países bálticos, a Letônia, a Estônia, a Lituânia e a Polônia principalmente, mas na verdade todos os países da Europa também, sabem muito bem que, se a Ucrânia cair, a guerra chega rapidinho na porta deles e vai custar 100 vezes mais caro do que esse equipamento que eles estão colocando agora na Ucrânia. Mesmo os Estados Unidos, que aprovou uma ajuda adicional de 40 bilhões de dólares, explica isso muito bem na própria lei. A justificativa é que isso é barato para parar a Rússia agora. Se não gastar isso agora, o custo de lidar com o Putin nos próximos anos será 20 vezes isso. O ponto é que o mérito da resistência até aqui e da eventual vitória da Ucrânia, lógico, terá a influência de vários fatores, mas não se pode negar que o responsável é o próprio exército
exército ucraniano, são as forças armadas ucranianas. O fator central sempre foi e sempre será o planejamento cuidadoso e a execução estratégica pelo próprio exército ucraniano das manobras de repulsa dos russos. Ao contrário do que a Rússia gostaria que você acreditasse, essa guerra não tem nada a ver com a OTAN. Quem está lutando essa guerra e humilhando as forças russas é a Ucrânia mesmo. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!